Olá, namastê. Hoje a gente vai falar sobre karma. Karma é uma palavra do sânscrito que significa ação. Então, karma é isso, ação, puramente. Mas, para nós ocidentais, karma sempre teve uma conotação muito negativa, né? Então, para nós, o karma está associado a uma punição. Punição por uma culpa, por algo que foi feito de errado, por uma dívida, né? Então, a gente sempre fala assim, quando acontece alguma coisa muito ruim para uma pessoa, a gente fala, olha, tá vendo? Aquela pessoa está pagando pelo karma, né? Por um karma dela, né? Por algo que ela fez no passado. Então, a ideia que a gente tem é que a pessoa ela fez algo errado, né? Algo que transgride, vamos dizer assim, uma norma estabelecida pelo universo, e aí o universo depois vai cobrar uma dívida dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela, por ter feito algo errado, ela passa a ser devedora, e depois o universo vai punir a pessoa, vai cobrar essa dívida, vai fazer com que ela sofra na mesma medida em que ela causou sofrimento para outras pessoas, né? Então, essa ideia ela é bastante equivocada. O que acontece é que nós, ocidentais, nós temos uma cultura que é herdeira da tradição judaico-cristã. E a tradição judaico-cristã, ela é todinha baseada na culpa, né? Então, a gente está acostumado a estabelecer culpa, né? A trabalhar com a questão da culpa. Então, quando a gente pega um conceito do hinduísmo, do budismo, ou seja, de uma tradição oriental, e traduz aqui para o Ocidente, a gente sempre vai dar uma cor diferente para aquele conceito, né? Então, a cor que a gente deu para o karma é essa questão da culpa e da punição, né? Eu vou dar alguns exemplos de como a culpa ela está enraizada na nossa cultura, né? Então, quando você lê a Bíblia, né, existe na mitologia da Bíblia, por exemplo, Adão e Eva, né? Então, Adão e Eva foram criados por Deus e colocados lá no paraíso, e aí Deus colocou uma macieira e falou, olha, você pode fazer qualquer coisa, vocês podem fazer qualquer coisa, mas vocês não podem comer a maçã, né? Então, quando você fala para um ser humano que ele não pode fazer tal coisa, ele obrigatoriamente vai fazer aquilo, né? É uma questão de rebeldia, né, que existe no nosso sangue, né? Então, obviamente, eles comeram a maçã e Deus puniu, falou, então agora vocês não são mais bem-vindos aqui no paraíso, vocês estão fora, né? Então, olha só como é essa questão, né, de você punir a pessoa, achar que ela é culpada de alguma coisa e punir, né? Então, obviamente é uma mitologia, mas quando você pensa em dois seres humanos que comeram uma maçã, quer dizer, algo tão trivial, né? E aí você torna eles culpados de um pecado original, né? Isso é muito pesado pra gente como tradição. Eu lembro quando eu era criança, né? Eu nasci numa família católica, então eu ia à missa, então aquilo lá sempre ficava muito na minha cabeça, né? O padre falando que eu era descendente de Adão e Eva, e que por isso eu tinha nascido com o pecado original. Então eu falava, puxa, eu nem nasci, né, não fiz nada e já nasci errado, né, já nasci culpado, né? Então a culpa realmente ela é algo que vem impresso na nossa consciência, né, desde muito cedo, e isso é usado para manipular a gente aqui no Ocidente, né? Mas isso é história para um outro vídeo. Mas o que eu quero passar para vocês é que nós trabalhamos muito com essa questão da culpa. Um outro exemplo que eu posso dar da mitologia bíblica é Noé, né? Então, Deus estava desgostoso com as pessoas, né? Que as pessoas não estavam agindo de acordo com aquilo que Deus queria, e aí ele pega e fala, bom, eu vou matar todo mundo. Então ele pega e causa um dilúvio que inunda todo o planeta, mata todo mundo afogado e salva somente Noé e a família e todos os animais, né? Então, de novo, a questão da culpa, né? Das pessoas serem culpadas e de receberem uma punição. Então não é à toa que quando a gente traduz, né, esse termo karma, que quer dizer ação, a gente traduz aqui para o Ocidente, né, para a nossa cultura, a gente vai dar uma cor diferente. Então a gente sempre vai trabalhar com ação no sentido de uma ação culposa, uma ação culpada, né? Eu tenho culpa por agir e vou receber uma punição, né? Então por isso que o karma aqui ele é visto como uma coisa negativa. O que eu acho muito engraçado é que muitas vezes, ou geralmente, né, a culpa ela sempre recai sobre a pessoa errada, né? Então existe um caso que aconteceu 1 ano, 2 anos atrás que me deixou muito chocado, né? Uma pessoa, eu estava comentando sobre um caso de estupro, né? E aí uma pessoa falou assim, mas essa pessoa que foi estuprada, ela provavelmente mereceu isso fazia parte do karma dela. Então ela deve ter feito alguma coisa errada durante essa vida ou numa vida passada,
E o karma dela foi esse, foi ser estuprada, né? Isso me deixou bastante chocado porque no estupro existe uma situação em que você tem o opressor e o oprimido, né? Então o opressor é aquela pessoa que estupra e o oprimido é aquela pessoa que sofre o estupro, né? Então a culpa do estupro é do opressor, sempre, sempre vai ser, né? Mas essa pessoa ela conseguiu distorcer totalmente esse fato, né? E colocou a culpa do estupro na pessoa que foi estuprada, né? Falando que isso era um karma dela, ela deve ter feito alguma coisa errada, deve ser culpada de alguma coisa e por isso ela está recebendo essa punição, né? Então isso me deixou muito chocado, né? Como a nossa cultura ela trabalha com essa questão da punição e da culpa, né? Bom, para o Oriente, né, para o hinduísmo, de onde veio esse termo, né, karma, o significado é totalmente diferente, né? E para explicar o significado do que é uma ação para o hinduísmo, e que eu acho bastante interessante para a gente, eu vou fazer uma imagem assim para vocês. Então imagina que vocês estão na beira de um lago, né? Então um lago de água cristalina, uma água assim totalmente transparente, e aí no fundo do lago existem algumas montanhas, né? E a superfície do lago ela está totalmente parada, então ela funciona como se fosse um espelho, né? Então quando você olha assim, você vê aquele espelho refletindo as montanhas, né? E aí você pega e joga uma pedra no meio do lago. Então o que vai acontecer? Essa pedra vai fazer com que a superfície do lago comece a ondular e aí ela deixa de ter aquela característica de espelho, né? Então ela para de refletir as montanhas que estão ao fundo. E aí quando a pedra atinge o fundo do lago, ela vai levantar um pouco de lama, um pouco de lodo e vai deixar a água turva, né? A água do lago, que antes era cristalina, vai ficar turva, né? Então, para nós ocidentais, a minha ação foi jogar uma pedra no lago. Ponto final. Para o hinduísmo, né? Para o Oriente, a minha ação foi jogar a pedra no lago, a superfície ondular e a água se turvar, né? Isso tudo faz parte da mesma ação. Então é muito interessante porque nós aqui trabalhamos compartimentalizando coisas, né? Então a gente vai dividindo as coisas em pedacinhos. Então, ó, joguei a pedra, né, no lago e o resto não é culpa minha, né? Não é responsabilidade minha. Mas como é que eu vou jogar uma pedra no lago e não ter a ondulação da superfície, né? Então, se eu jogo a pedra no lago, automaticamente a superfície vai ondular. E a pedra vai atingir o fundo, vai levantar lodo e vai turvar a água do lago, né? Não dá para evitar que essas coisas aconteçam. Então, eu não consigo jogar pedra e tentar parar a ondulação da água. Então, o fato de eu jogar pedra, a água ondular e a água se turvar, fazem parte do mesmo movimento, da mesma ação. Isso para o Oriente, tá? Para nós, não. Então a gente não tem muito essa noção da responsabilidade das nossas ações, né? Porque a ação, né, quando eu disparo uma ação, né, eu joguei uma pedra, ela vai ter desdobramentos necessários, ou seja, eu joguei uma pedra, necessariamente a superfície vai ondular e necessariamente vai turvar o fundo do lago, né? E esse desdobramento ele vai acontecer ao longo do tempo, né? Então a água vai ondular um pouco menos, até que ela vai voltar a ficar paradinha como se fosse um espelho. E, da mesma forma, né, a pedra que atingiu o fundo vai levantar lama, essa lama vai turvar a água, mas essa lama vai começar a se sedimentar, até que ela vai sedimentar totalmente e a água vai voltar a ser cristalina. Então, quando isso acontecer, a minha ação ela vai ter se extinguido, né? Então, assim, os desdobramentos da ação vão ter acabado. O resíduo da minha ação vai ter acabado, mas isso leva um tempo para acontecer, né? E nós no Ocidente não temos muita noção desses resíduos, desses desdobramentos, o que para o hinduísmo é normal. Quer dizer, o fato de eu dar um pontapé inicial, fazer uma ação, leva a desdobramentos ao longo do tempo. Esses desdobramentos, esses resíduos, eles levam um tempo para serem consumidos, vamos dizer assim, né? Então eu perturbo, né, quando eu jogo a pedra no lago, eu perturbo uma ordem e essa ordem leva um tempo para voltar à sua situação original, ou seja, a sua situação antes da minha ação inicial, tá?
Então, é muito importante essa noção do hinduísmo, né, dos desdobramentos da minha ação inicial, porque isso nos traz muita responsabilidade, né? E aí eu vou dar uma outra imagem para vocês, né? Então imagina assim que vocês vão num restaurante e pedem um filé mignon e comem o filé mignon, né? Então para nós é uma ação pura e simples, né, de você ir num restaurante, pedir um prato e consumir o prato. Para o hinduísmo, né, para o Oriente, a minha ação ela não para aí, né? Quer dizer, para que eu possa comer um filé mignon é necessário que alguém tenha processado a carne de um animal, de um boi, e é necessário que alguém tenha criado o boi. Então, a pessoa vai ter que desmatar uma área, né? Vai ter que desflorestar uma área, vai ter que transformar essa área em pasto, vai ter que confinar bois nessa área. Esses bois podem sofrer um bom tratamento ou um mau tratamento, então pode ser que eles sofram durante a vida deles. Eles vão emitir gás metano, esse gás metano vai criar um furo, né, na camada de ozônio, e aí isso vai criar um aquecimento maior do planeta, um aquecimento global, né? E depois eu vou comer a carne. Então, para o hinduísmo, não existe separação entre essas coisas, né? Então, o fato de eu comer o filé mignon, o desmatamento, o sofrimento animal, a morte dos animais e o aquecimento global são a mesma ação. A mesma ação. Então, não é causa e consequência, é a mesma ação, né? Então, essa noção do hinduísmo, ela é muito importante porque ela nos traz uma responsabilidade muito grande sobre tudo aquilo que nós fazemos. Então, quando eu faço uma ação, eu tenho que pensar não só naquela ação que eu estou fazendo naquele momento, mas nos desdobramentos, nas consequências daquela ação ao longo do tempo, né? Uma coisa que é importante também para o hinduísmo é que a ação e inação são a mesma coisa, né? No Bhagavad Gita, o capítulo 5 fala sobre isso, né? Sobre o Karma Yoga, né? Então, ele fala que a ação e a inação são iguais, né? Até a inação ela pode ser pior do que a ação, né? O que é inação? É eu não fazer determinada coisa, né? Só que quando eu não faço determinada coisa, é uma escolha. Quer dizer, da mesma forma que eu escolho fazer, eu escolho não fazer. E da mesma forma que aquilo que eu faço tem consequências de desdobramentos, aquilo que eu escolho não fazer também tem consequências e desdobramentos. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, sem querer levantar muita polêmica, mas eu vou dar um exemplo que é a eleição, né? Então, vamos supor que eu vá para uma eleição de segundo turno, pode ser de presidente, de governador, de prefeito, e aí eu tenho o candidato A e candidato B. Então, vamos supor que eu não goste de nenhum dos dois, não goste do A e não goste do B. E aí eu falo, eu não vou votar. Então, eu não vou votar, ou eu vou votar branco ou vou votar nulo. E com essa inação, eu imagino que eu não tenho mais responsabilidade sobre quem vai ser eleito, né? Mas isso não é verdade. Ou seja, quando eu escolho não agir, quando eu escolho não votar, né, eu estou dando força para um dos dois candidatos. Então vamos supor que o candidato A ele seja mais forte do que o B. Então ele tenha mais intenção de voto. Então quando eu não voto, né, quando eu escolho não agir, né, não votar, eu estou dando força para esse candidato A se eleger. Então, quando ele se elege, a culpa, a responsabilidade é minha também. Eu falo culpa porque eu estou acostumado, né, como todos vocês, com essa questão da culpa da tradição judaico-cristã. Mas o nome correto é responsabilidade, ou seja, eu tenho responsabilidade sobre os meus atos, sejam eles ação ou inação. E um último aspecto da ação, né, do karma, é que ele tem duração ao longo do tempo, né? Então, é aquilo que eu falei do lago, né? Quando eu jogo uma pedra, a minha ação ela vai ter desdobramentos, ela vai ter um resíduo que vai durar um tempo, né? Então, o exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte: imagina que hoje eu sou uma pessoa que não cuido da minha saúde, né? Então, eu fumo exageradamente, bebo exageradamente, não pratico nenhum tipo de atividade física, não tomo sol, não tenho amigos, não cultivo amigos, não tenho nenhum hobby, né? Então, essa minha ação ou falta de ação, né, ela vai ter desdobramentos que vão me trazer uma velhice menos saudável, né? Então, você é uma pessoa com uma saúde mais fragilizada.
eu posso viver menos anos do que outras pessoas, eu posso ser uma pessoa infeliz na minha velhice, né? Porque aquilo que eu escolho fazer, ou seja, fumar em demasia, comer em demasia, e aquilo que eu escolho não fazer, não praticar atividade física, não tomar sol, né? São karmas, né? São ações que vão ter desdobramentos, né? E que vão me levar a uma determinada situação daqui a alguns anos, né? Então, não é que assim o que eu faço hoje é separado do que vai acontecer amanhã. Então, eu faço algo hoje, pode ser ou pode não ser que amanhã eu tenha uma velhice melhor ou pior. Não, a minha ação hoje equivale, né, à mesma coisa da minha velhice menos saudável, da minha velhice menos feliz e tudo mais, né? Então, são desdobramentos que não podem ser separados um do outro, né? Então a minha ação ela tem essa duração ao longo do tempo, né? Ela vai se desdobrando ao longo do tempo e as consequências, né? Esses desdobramentos, esses resíduos, eles equivalem à ação original. Não dá para separar uma coisa da outra, tá? Bom, são essas questões que eu queria trazer para vocês, acho que são importantes, reflexões importantes para nós ocidentais, né? Se vocês quiserem deixar algum comentário, fiquem à vontade. No campo aqui embaixo do vídeo sempre tem um campo para vocês fazerem comentários. Eu vou responder a todos eles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um like, sigam o nosso canal e mandem esse vídeo para os amigos de vocês. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Namastê.